Bom, então Paulo ele explica aqui nesses versículos, né? Explica sobre os dons, procurar progredir, né? Subir o nível, né? Se você ora em línguas, deve procurar também interpretá-las, porque assim você não só edifica a si mesmo, edifica toda a congregação. Porque às vezes a pessoa está orando em línguas de um lado e às vezes está falando uma coisa para você. E aí, se você tem um dom ou para o outro de lado de interpretação, você já interpreta e já explica. Imagine, irmãos, a igreja nesse nível. Vocês têm noção da igreja nesse nível? Uma pessoa orando em línguas e outra interpretando. Nesse nível. Bom, no versículo 14, ele fala assim que quando você ora em línguas, realmente você ora, mas a sua mente fica infrutífera, pois você não está entendendo o que está falando. Às vezes até edifica você mesmo o dom de interpretação. Às vezes não é só os outros, mas você mesmo. Por isso que ele manda, se eleve. Se você tem um dom de curar, procura outros dons. Que às vezes você nem só cura o seu amigo do trabalho, ou seu vizinho, ou seu parente, mas você também já dá uma palavra de sabedoria. E nesse mesmo versículo ele fala que podemos até cantar em línguas, mas será importante entender para que aquilo que sair da nossa boca, a sua mente consiga entender. E no versículo 16, quando ele fala de orar em línguas, né, fala para que o indouto não entenda. Indouto é uma pessoa que ela não entende. Às vezes a pessoa chegou aqui nova, é um visitante, ou está vindo aqui há pouco tempo, às vezes ele nem, se você está orando em línguas, ele não sabe nem o que é. Eu mesmo não sabia quando cheguei aqui. E aí, se tem alguém que interpreta, já fala, e ele vai ser abençoado. Os dons não são coisas pessoais, não. É o meu dom. Esse é meu dom. Os dons são do Espírito. E é para a edificação da igreja. Uma prova disso, que Paulo, irmãos, a Bíblia fala que o lenço de Paulo curava. Tinha gente que catava o lenço. Tinha apóstolos que a sombra curava. Mas Paulo, ele não pôde tirar o espinho na carne que ele tinha. Ele disse que orou 3 vezes. Depois ele parou. Porque o Senhor falou para ele, a minha graça te basta. Ele não podia, curou tanta gente. Não podia ter curado ele mesmo? Mas os dons é do Espírito, é para benefício da igreja. É por isso que você tem que procurar os dons para abençoar essa pessoa que está ao seu lado. Amém? Porque é dando que se recebe. É perdendo que se ganha. No reino de Deus é diferente, irmãos. No reino de Deus é totalmente contrário, às vezes, aquilo que a gente foi ensinado. Principalmente nós aqui brasileiros, né? Tudo aqui, todo mundo tem um jeitinho, tem um amigo não sei na onde, não é? Que facilita a vida. Não é verdade, irmão? A gente foi criado nessa cultura. Então, todo mundo tem um jeito, não é verdade? Todo mundo tem um escape para as coisas. Porque o caminho certo é mais difícil. Então, é mais fácil ter uma viela aqui que você pode passar. Então, para entendermos melhor a questão dos dons, irmãos, eu gostaria de dar uma explicação aqui para você entender a importância, tá? Ontem o Wagner pregou aqui sobre as línguas, e eu vou falar sobre a interpretação, mas eu quero dizer para vocês a importância disso, porque às vezes tem irmãos que têm vergonha até de orar em línguas, mas a importância que isso foi, e a importância que isso é. Amém? Em Joel 2, 28, 29, tá? Isso não foi uma coisa que foi aleatória, de repente o Espírito chegou e falou assim, não, peraí, eu vou dar uns dons lá para aquele povo. Não, isso é uma coisa que ela foi construída, tá certo? Joel 2, do 28 a 29, diz assim, acontecerá que depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os seus servos, sobre suas servas derramarei do meu Espírito. Naqueles dias mostrarei prodígios no céu e na terra, e sangue, fogo e coluna de fumaça. Estão falando de Joel, estão falando do Velho Testamento, não estão falando do Novo. Isso foi a profecia
que o Senhor falou. Ele falou jovens, porque ele falou assim, seus jovens, porque os jovens não tinham voz dentro das sinagogas ou de qualquer reunião, porque era muito novo e não podia falar. Ele não tinha autoridade, ele não tinha conhecimento por isso. Mas quando vier o Espírito do Senhor, ele está apto. E os velhos também não poderiam, porque dizia que ele já não tinha mais lucidez para falar. Mas aí o Senhor falou assim, pelo meu Espírito ele vai falar. Ele vai pregar a vocês. Então não foi uma coisa assim, uma coisa aleatória, tá? E, então, essa profecia de Joel, né, fica bem claro que o Espírito seria derramado sobre todas as pessoas, tá? Obviamente que o Espírito seria derramado e aceito após Jesus, porque, na verdade, o Espírito trabalha em cima daqueles que são de Cristo. Se você hoje não aceitou a Jesus ainda, não faz parte desse lado, você vai ter essa oportunidade hoje. Amém? Bom, e esta profecia, tá? Ela aconteceu, ela começou a acontecer, na verdade, em Atos 2, tá? Atos 2, do versículo 1 ao 5. Amém? Presta atenção, irmãos, a gente tem que aprender as coisas de Deus, tá? Porque um dia vai ser cobrado isso. Amém? Um dia vai ser cobrado isso. Vamos lá, Atos 2, de 1 ao 5. Vamos lá. E ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam ali todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda aquela casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Aquela profecia de Joel se cumpriu neste dia. Em Atos 1:8, na ascensão de Jesus, Jesus falou assim: ficar em Jerusalém até que do alto vocês vão ser revestidos do Espírito Santo. E ele disse mais uma coisa: e vocês vão ser minhas testemunhas, começando aqui de Jerusalém, Judeia, e até os confins do mundo. Mas primeiro vocês precisavam ser cheios do Espírito Santo. Em Jerusalém, porque foi o lugar onde ele foi crucificado e foi rejeitado. Vai começar daqui, para eles verem. Os dons do Espírito, irmão, é para que as pessoas vejam isso. Então você não pode ter vergonha, porque as pessoas têm que ver isso em vocês. Por isso começou em Samaria, em Jerusalém. Depois foi ali para Samaria e até os confins do mundo. Amém? Então essa profecia se cumpriu, né, aos olhos de todos, e a evidência que o Espírito havia descido sobre todos era o falar em línguas. Essa era a evidência que o Espírito Santo, esse foi o primeiro dom derramado sobre a igreja. Depois da ascensão de Jesus, quando desceu o Espírito Santo, o primeiro dom foi esse. Porque às vezes a pessoa poderia ter o dom de curar, mas ninguém ia saber. Não orou por ninguém, não curou, então ninguém sabia. Mas o falar em línguas, sim, todo mundo viu e todo mundo ouviu. Amém? Sendo assim a profecia cumprida, também se cumpriu a profecia que Jesus disse que ajuntaria todas as nações. O que Jesus veio fazer não foi tirar aquela exclusividade dos judeus, e isso, quando ele diz assim, que o Espírito se derramado sobre toda a carne, lá na profecia de Joel, todas as pessoas, independente se eram judeus, se eram sírios, se eram persas, né, se eram romanos, independente. Amém? E a profecia, ela começou a se expandir. Essa mesma profecia de que o Espírito seria derramado, ela começou a se expandir. Em Atos 8, 14 a 17,
Atos 8, 14 a 17. Veja bem, presta atenção na ação do Espírito Santo e a profecia se cumprindo, onde toda a carne receberia do Espírito Santo. Todos estavam sendo aceitos por Jesus. Todos estavam fazendo parte do corpo de Cristo, não só mais os judeus. Veja bem, 8,14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para receberes o Espírito Santo, porquanto não havia descido sobre eles ainda, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor. Então lhe impuseram as mãos e receberam esse Espírito Santo. Amém? Bom, então aqui a gente está vendo, por exemplo, aqueles samaritanos que eram rejeitados pelos judeus, tá? Porque era uma nação mista, já não era mais judeus legítimos, puro sangue, o Senhor já estava trabalhando na vida deles, todos, ok? E depois em Atos 14, 8, 14 a 17, não, foi isso que eu li, né? Atos 10, aplauda o Senhor aí, irmãos. Amém? E o trabalho continua. Aquela unção do Espírito Santo continua. Em Atos 10, Cornélio não era samaritano, não era judeu, era ímpio, tá? A palavra ímpio, irmão, às vezes a gente fala, né? A palavra ímpio vem de impiedoso, tá? Quando eu falo que todos estavam reunidos lá, homens piedosos, a palavra piedosos significa que eles eram tementes a Deus. Impiedosos significa que são pessoas que não são tementes a Deus. Por isso que a gente chama de ímpios, ok? Bom, então em Atos 10, Cornélio, que não era samaritano, não era judeu, tá? Ele estava lá orando e o Senhor deu uma visão para ele, para mandar chamar Pedro. E ele enviou lá os seus discípulos, ele era um centurião, tá, da corte, mandou chamar lá os seus discípulos e mandou ir até Pedro. Só que, ao mesmo tempo, Pedro já teve uma visão também. Teve aquela visão do lençol lá, e na visão ele viu um animal, e o Senhor falou para ele assim, mata e come. Mata e come. Ele falou assim, não, Senhor, eu como judeu, eu nunca comi coisa impura. E aí, dentro dessa visão, o Senhor fala para ele assim, como é que você vai considerar impuro uma coisa que eu purifiquei? Como é que você vai jogar isso como impuro, sendo que eu? E aí ele volta a si e vai até lá. Quer ver? Isso está em Atos. Atos 10, 28. Atos 10, 28. Diz assim, a quem se dirigiu dizendo, vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me mostrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Ok? Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Não demorei. O Senhor falou, eu logo vim. Amém? Bom, depois, no versículo 44 e no 48, o mesmo do 10, 44 e 48, veja bem, aí Pedro chegou até aquela casa, ele diz assim, ainda Pedro falava essas coisas, né, que aí Pedro chegou lá e começou a falar de Deus, né, ainda falava essas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão eram os judeus que estavam com ele,
tá? Que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os que ouviram falar, pois eles ouviram ele falar em outras línguas, engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura alguém pode recusar a água para que não sejam batizados, esses que assim nos receberam e receberam o Espírito Santo? Então a gente já tem aí os samaritanos, a gente já tem os gentios, tá? Que foram recebidos por Deus, e a evidência que o Espírito Santo estava sobre eles, que não existia mais distinção de etnias e raças, era o falar em línguas. Amém? A testificação era essa. Bom, ainda faltava um grupo ainda. Ainda faltava um grupo, ok? Bom, então, quando Pedro ainda falava, né, o Espírito Santo desceu sobre todos eles, ficaram admirados, né, e passaram a falar em outras línguas, como os próprios judeus, né, no Pentecostes, e os judeus que estavam com ele falaram: no mesmo Espírito que eles estão recebendo, nós recebemos também no Pentecostes. E sempre tinha um apóstolo, porque o apóstolo ele tinha que testificar de todas essas coisas, porque na verdade a igreja foi fundada sobre os apóstolos. A palavra apóstolo significa enviado, tá? Então os apóstolos de Cristo são os enviados de Cristo. Hoje tem apóstolo? De Cristo não, irmãos. Tem enviado às vezes da igreja. A igreja envia alguém para lá, mas de Cristo só foram esses 12. Né? E Paulo depois, que diz que foi um apóstolo fora do tempo. Amém? Então ainda faltava um grupo. E ele está em 19, Atos 19, do 1 ao 5. Às vezes, irmãos, traz um papelzinho para anotar, essas coisas são importantes, irmãos. Tá? Para você meditar depois. E essas palavras vocês vão dizer a outros. E às vezes a mente falha, a gente confia na mente, às vezes a mente falha. A gente tem vários cadernos lá em casa que a gente anotava tudo. Tudo. Amém? Bom, 19 de 1 ao 5, ainda faltava este grupo. Vamos lá. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo, quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe esse Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, foste batizado? Responderam: no batismo de João. Disse Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus Cristo. E eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome de Jesus. E, empunhando-lhe as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falaram em outras línguas, e também profetizaram. Eram todos 12 pessoas ali. Amém? A evidência que eles receberam o Espírito Santo foi o falar em línguas. Amém? E quando eu falei no começo, irmãos, tem pessoas que têm, às vezes, vergonha de orar em línguas, às vezes. De repente você está orando: vamos orar aqui para a gente começar o trabalho. Né? A gente tinha esse hábito aqui quando eu trabalhava aqui na Cobrasma, e o nosso líder ele era crente também, um assembleano. Então, um dia eu trazia uma palavra, outro dia eu trazia outra palavra, e a gente orava todo dia de manhã. E às vezes você tem esse hábito, de repente o Espírito Santo quer te tomar em falar, e você não fala. A evidência que o Espírito Santo está em você é os dons, irmãos. A evidência é os dons. Eu não entendo por que você não ora. Eu não consigo entender. Amém? Bom, então Paulo encontra, né, aqueles discípulos que estavam voltando de lá, quando Paulo encontra eles, naquele tempo tinha ouvido uma confusão muito grande
entre os judeus messiânicos, aqueles que acreditaram em Jesus, e os judeus ortodoxos, que eram aqueles que não acreditaram em Jesus. Então eles começaram a brigar entre si lá em Roma, e o imperador expulsou todo o judeu de lá. Então por isso que eles, a hora que eles estavam vindo, Paulo encontrou eles ali e perguntou para eles, eram discípulos de João. Então, vocês receberam? Não, a gente só foi batizado por João. Então agora você vai receber. Amém? Se alguém não tiver o Espírito Santo aqui, ele vai receber hoje e vai orar em línguas aqui hoje e vai interpretar aqui hoje. Porque esse mesmo Espírito que estava lá é o mesmo que está aqui. Amém? E quem disse para vocês que os dons cessaram, irmãos? Tá? Em 1 Coríntios, irmão, no capítulo 13, Paulo fala que os dons, eles são para todos e para a igreja. E eles só vão cessar o dia que voltar aquele que é perfeito. E aquele que é perfeito não voltou ainda, então os dons permanecem. Amém? Porque é esses dons que edificam a igreja. Imagina se eles não tivessem, se ele tivesse cessado, como que a gente ia conduzir a igreja, irmãos? Se não tivesse o dom de cura, um dom de palavra, um dom de profecias, como que a igreja ia ser conduzida? É só a gente olhar para a palavra, irmão. Olha para a palavra, tá? Deixa de ouvir esse povo, olha para a palavra. Amém? Esse povo anda trabalhando muito, viu, irmãos? Tá? A gente acompanha, a gente dá aula, então a gente tem que acompanhar um monte de coisa aí, tá? Esse povo anda acompanhando muito. Existe pastores aí falando mal de outros pastores, falando mal de coisas na igreja, falando de ungir coisas, tá? Olha para a palavra, irmãos. Se eu tiver alguma dúvida, irmãos, estamos aqui. Tem um corpo de obreiros aqui, você tem líderes aqui. Tira suas dúvidas aqui. Amém? Eu até respondi para um pessoal, foi hoje, e falei assim, cuidado que vocês estão seguindo apóstolos, que é enviado, do diabo, e não de Deus. Tá? Que é pelos frutos se conhece a árvore. E uma pessoa que só vive falando mal da igreja, como é que esse é um homem de Deus? Não é, irmãos? A Bíblia fala que ninguém fala em nome de Deus se não for pelo Espírito de Deus. Se fala em nome de Deus é porque o Espírito está lá. Tá certo? É isso. Bom, então entendemos, tá, a ação do Espírito Santo, tá? A desenvoltura de tudo isso, como o Espírito trabalhou unindo todas as nações, formando igrejas únicas, independentes. Naquela igreja tinha judeus, tinha samaritano, tinha gentios, todos estavam cultuando no mesmo lugar. Aquela distinção já não existia mais, porque o Espírito habitava em todos. E a evidência era o falar. Eu não posso tirar isso, irmãos, porque eu estaria riscando isso do texto. Amém? Bom, agora vamos entrar no mérito daquilo que a gente está falando. Só que os dons, a diferença dos dons de Atos, né, que é onde o Espírito Santo desceu, aquilo é chamado de glossolaria, tá? Que era o dom de variedades de línguas. Por isso que eles falaram ali em vários idiomas e todas as pessoas que estavam ali se converteram porque ouviram na sua própria língua, como diz o texto. Glossolarias, tá? Dom de variedades de línguas. Agora o que Paulo está falando em Coríntios já é outra coisa, chama hermogloss, que significa interpretação de línguas, é um outro dom mais elevado, como ele disse. Procura elevar o dom que você tem. Se você tem, procura elevar, não esconde debaixo do tapete, porque ele vai ser cobrado de você. Lembra dos talentos? Da parábola dos talentos? Você não pode negligenciar isso, irmãos. E todo mundo tem, porque o Espírito habita em todos. Então, todos têm. Você não pode jogar isso debaixo do tapete, que isso vai ser cobrado um dia. O dia que aquele que voltava, fala assim, ó, cadê o talento que eu te dei? Vocês lembram da parábola, não lembram? Ah, senhor, eu escondi ali porque, né, vai que eu perco. Vai que eu perco para o caminho aí. Vai que eu depois não acho onde eu deixei. Amém?
Então, irmãos, no versículo aqui, né, a diferença que já expliquei, de Atos 2 e Coríntios, tá? A questão da interpretação de línguas e a variedade de línguas, ok? E só que, a gente falar aqui de interpretação, Paulo fala uma coisa muito interessante em Coríntios 14, 2, 1 Coríntios 14, 2, amém? Ele diz assim: pois quem fala em outra língua, não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém entende, e em espírito fala em mistério. Esse espírito, essa língua que fala em mistério, essa precisa ser interpretada, porque essa ninguém entende, fala a Deus. Amém? E quando você fala, você está edificando a você mesmo, mas seria muito melhor que ele fala, muito melhor se as outras pessoas fossem edificadas também com esse dom. Se você fala, procure interpretar. Procure interpretar, irmãos. Os dons não cessaram. Amém? E eu quero ver isso um dia aqui. Vocês já viram, às vezes, a pastora interpretando aqui. Amém? Mas eu quero ver entre vós. Porque o dom é para todos, irmãos. Às vezes é você que abre mão. Não é? Vamos lá. Estão entendendo todas essas coisas, irmão? A pergunta é: quem é você no reino de Deus? Aonde você se coloca nesse reino? Lembra-se que todos somos iguais perante Cristo, os dons foram para todos, e quem é você no reino de Deus? Qual a sua relevância dentro do reino de Deus? Se o dom é para todos, o que você tem feito com os seus? Quem tem sido abençoado com os seus? Lembre-se de uma coisa: dom é uma coisa e talento é outra completamente diferente. A gente percebe quando a pessoa nasce com talento, tá? Eu não sei dos outros, mas sei da minha casa. Minha filha, quando a gente viu que ela tinha talento, a gente investiu, tá, no talento dela, e hoje ela toca profissionalmente. Já. Tá? Ela toca até na banda aí, ela recebe salário por mês para tocar. E a gente investiu, percebeu o talento. Isso é talento. As pessoas acham, acho que o Wagner explicou isso aqui ontem, das coisas pessoais. Isso é talento. Dons espirituais são para a igreja, irmão, para que as pessoas sejam abençoadas por sua vida. É por isso que ele fala que você procure com zelo, com cuidado, com os melhores, porque você quer dar o melhor para o seu irmão, você quer dar o melhor para essa pessoa que está ao seu lado, então você procura com zelo, porque eu quero dar o meu melhor aí para ele. E às vezes, irmãos, todo ministério, ele tem preço. Todo ministério tem um preço a pagar. Quem é líder aqui sabe, quem é pastor sabe, que todo ministério, ele vai te custar um preço. E às vezes, irmão, você abre mão porque você não quer pagar este preço. Eu lembro que uma prima minha começou a vir na igreja, e ela falou assim, depois eu encontrei ela, falei: ô fulana, está gravando, né? Não posso falar o nome. Eu falando: você parou de ir na igreja? Ah, minha vida virou de ponta cabeça. Meu ex-marido começou a vir aqui e tal. Eu falei assim: mas esse é o preço. Você tem que insistir. Você abriu mão. Porque, na verdade, tudo aquilo, irmão, a gente falou aqui dessa semana, o Wagner deu uma falada aqui sobre o preço que foi pago por esta semana, irmão. E o preço foi muito alto, irmão. A gente não viu a pastora aqui por uns dias, a gente não está vendo o pastor, o preço foi alto. E eu acredito que todo mundo que subiu aqui pagou um preço essa semana. Ontem eu pedi para orar por mim ali, que eu não tinha voz. A voz tinha ido embora. Amém? Preço, irmãos. E assim, aquilo que você
aquilo que você faz aqui vai determinar quem você vai ser lá. Amém? Por exemplo, você fala, na hora que eu chegar no céu, eu vou fazer umas 2 faculdades, e eu vou fazer um doutorado lá no céu. Lá não tem isso não, irmão. Tá? O que você é aqui vai determinar quem você vai ser lá. Aquilo que você plantar aqui, vai ser o que você vai colher lá. Esse é o preço do ministério. E lembra que todo mundo tem ministério, porque o Espírito está em todos. Talvez você nem percebeu, irmãos, mas às vezes o seu vizinho chegou para falar com você, determinado problema, alguma coisa, ele está esperando uma palavra sua. Olha, eu sei quem pode te ajudar. Vamos comigo, o Senhor vai tratar dessa situação. Posso orar por você aí? Posso ungir a sua casa? Posso ungir o seu filho que está doente? O Espírito está sobre todos. Não, espera aí que eu vou chamar alguém lá, vou ligar para alguém lá na igreja. Irmão, cadê seu dom? Não é? A gente entendeu aqui, irmãos, eu fui passando, que o dom e o Espírito Santo foi derramado sobre todos. Eu não estou falando de mim mesmo. A gente estudou isso aqui agora. Por que você está jogando isso debaixo do tapete? Amém? Deixa o Espírito te usar, não é isso que os irmãos falam? Deixa o Espírito te usar. É isso, irmão. Então, os dons é para a edificação da igreja, não é uma coisa pessoal, tá? Lembra que eu falei, né? Paulo, os apóstolos tinham dons extraordinários, mas por eles mesmos, eles não podem fazer nada. Eu acredito até, irmãos, só para vocês terem ideia, quando a palavra fala lá em Atos que Paulo estava pregando e de repente chegou uns judeus lá e ele foi apedrejado e acharam que ele estava morto já, arrastaram ele e o outro, jogaram lá para fora da cidade. Ele levantou, né, o texto fala que ele depois voltou a pregar, mas eu acredito que não foi uma coisa assim muito rápida, porque para você parar para analisar, naquele tempo não tinha antibiótico, não tinha analgésico, nem ponto dava, eu acho, não sei. Então, aquilo demorou a sarar. Porque para achar que ele já estava morto, imagina o estrago que foi feito. Eu acredito assim que ele demorou no mínimo uns 6 meses para voltar a fazer a obra. Mas voltou. Porque o Espírito Santo estava sobre ele. E ele tinha uma missão. Você tem também. Às vezes as pessoas chegam no banco, só sei no banco, mas o Senhor, às vezes, Ele te dá a oportunidade de você trabalhar lá na sua empresa, Ele te dá a oportunidade de você fazer a obra lá. É essa hora que o dom, ele tem que chegar lá e trazer luz a toda aquela situação. Amém? E Jesus disse assim, quem quiser vir após mim, toma a tua cruz e me siga. Ou seja, esteja disposto a pagar o preço por isso. Quando fala que todo mundo é servo, o servo tem que servir. Tem serviço. Então, todo mundo é servo. Então, todo mundo tem que servir. Todo mundo vai ter seu trabalho. Amém? Mas, irmãos, o Ministério de Louvor pode subir aqui, por gentileza. Nós recebemos de Cristo não só a salvação, irmãos. Nós recebemos uma missão. Uma missão de que as pessoas têm que olhar para você e ver em você Cristo. E essas pessoas, a partir do momento que elas olharem para vocês, ela fala assim, nossa, eu quero o que ele tem. Eu quero isso que ele tem. Né? Eu acho que o que está faltando para mim é isso. Isso aconteceu comigo, meu. Tá? Eu nunca tinha ido à igreja nenhuma, tá? Nunca tinha ido. E o meu primo, uma vez falando sobre Deus, as coisas de Deus, ele era católico, falando sobre as coisas de Deus, e um dia eu parei e falei assim, nossa, acho que eu preciso de Deus, porque minha vida era uma bagunça só. Eu preciso de Deus. E eu, como não conhecia nada, irmão, nada, não sabia nada, eu tinha ido na igreja 2 vezes, no casamento do Luiz, que é meu cunhado, e
Na igreja, nunca tinha ido em igreja nenhuma, irmão. E no outro casamento também, que a gente só ia em casamento, que vai fazer o que na igreja, né? A gente não simpatizava com essas coisas. E eu falei assim, eu preciso de Deus, né? Ninguém pode viver desse jeito como eu estou vivendo, eu preciso de Deus. E eu comecei indo na igreja católica aqui em cima, porque eu não tinha entendimento nenhum. E eu estava lá, toda quinta-feira e todo, acho que era no sábado e no domingo. E até que o Senhor me dirigiu aqui. Eu cheguei ali umas 5 vezes ali na porta e não entrei. Umas 5 vezes. E um dia eu entrei. E a partir desse dia, até hoje, meus pés estão aqui. Aqui encontrei Jesus. Aqui eu construí uma família, né? E sou muito grato por isso, irmãos. E eu jamais negligenciarei o dom que Deus me deu. Um dia eu disse aqui, vou dizer novamente, irmãos. Eu gostava muito de música. Na hora que eu cheguei aqui, tinha uns músicos aqui tocando. Lembro que tinha até o pai do Josué, né? O Josué ficava ali tocando baixo. E tinha outros músicos aqui. E eu falei, vou entrar nessa banda aí também. Aí eu entrei aqui e comecei a atrapalhar todo mundo. Aí eu falei assim, vou estudar música. Estudei, mas não adiantou nada. Estudei 5 anos, não adiantou nada. E o Senhor me separou um dia. Foi um dia que o Senhor me chamou para estudar. Eu lembro um dia até que eu cheguei para a Rosângela, que ela era diretora de escola bíblica. Eu falei assim, eu vou estudar, depois você me dá uma oportunidade para dar aula. Ela falou assim, dou. Isso foi em 2010, irmãos. Até hoje eu estudo. Até hoje, faz 14 anos. Sem parar, nunca parei. Já fiz 3 pós, 2 faculdades de teologia. Porque eu nunca, aquilo que Deus me deu. E assim, quem tem aula comigo sabe que a pessoa tem que sair de lá entendendo tudo que eu sei. Porque isso para mim é muito importante. A pessoa tem que sair lá entendendo tudo que eu expliquei naquele texto. E eu espero que vocês entenderam tudo que eu expliquei aqui hoje na palavra. Porque é muito importante para mim. E é muito importante para cada um que tem o seu ministério, que a pessoa receba aquilo que ele tem. Seja uma palavra, seja um dom de cura. É muito importante para a pessoa que tem o dom, que a pessoa, na hora que ele orar, a pessoa receba. E ela vai dar glória a Deus, não por ela, mas porque o Senhor usou ela para fazer aquilo. Deus é maravilhoso, irmãos. E aquele que tem, mais lhe será dado. E aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado, porque não tem uso. Não tem uso, mas você tem uma oportunidade nesta noite, irmãos. Assim como o Paulo diz, eleva o seu dom. Eleva o seu dom. Amém? Se coloque de pé.